Vamos falar hoje, eu vou falar para você hoje, contar para você hoje a história da Dríope. Dríope, isso mesmo, aquela que um dia foi estuprada pelo Apolo na cara de pau. Apolo, o rei Sol, o rei da Lira, o deus da Lira, o deus Sol. Ele estuprou a Dríope e fez um filho nela. Mas essa história eu vou contar outro dia. Hoje eu vou contar uma outra história da Dríope. Ela só tem drama na vida dela, só coisa ruim. Vai vendo. É uma história dramaticíssima. E já vou adiantando, o final é bem triste, hein? Final é bem triste. Um dia, a Dríope, a irmã dela. Tem gente que diz que é minha irmã, tem um boato que diz que é minha irmã. Ah, não sei. Tem gente que diz que é irmã, vou falar que é irmã. A Iole, Dríope e Iole, a sua irmã, elas vinham caminhando na margem de um rio. Ah, vou contar mais uma outra coisinha. Depois que ela foi estuprada pelo Apolo, ela se casou com um cara chamado Andremon. E foi muito feliz com esse cara. Teve até um outro filho com esse cara aí. Ela vinha caminhando, voltando à história, ela vinha caminhando com a sua irmã pela margem de um rio. E elas queriam colher flores para tecerem guirlandas. Para pular nos altares das ninfas, dos deuses, aquele negócio todo lá. A Adríope trazia o seu filho, no colo, amamentando enquanto caminhava. Elas passaram pertinho da água e crescia um lótus. Você conhece o lótus? Aquela planta grande pra caramba, parece um, né? Acho que é grande, né? Crescia um lótus. E esse lótus tinha flores. E isso encheu os olhos da Dríope. Ela meteu os olhos e ficou com um olho grande nessas flores. Colheu algumas flores e ofereceu até a criancinha. E a irmã dela ia fazer a mesma coisa quando a irmã dela percebeu uma coisa muito grave. Estava escorrendo sangue pelas hastes do lótus que a irmã dela tinha colhido. E agora? Ela descobriu, elas descobriram que a planta não era outra coisa senão a ninfa Lotis, que estava fugindo de um perseguidor e foi transformada em planta. Foi, pelo menos essa história, foi o que elas ficaram sabendo pelos moradores da região, né? Isso foi o que o pessoal contou pra elas, né? Não sei se é verdade. Bem, horrorizada. A Edripa ficou horrorizada com o que ela tinha feito. Ela falou: ferrou. Agora ferrou, o que eu faço? Peguei a flor lá da ninfa, a ninfa que tá em forma de flor, não vai dar certo isso aí. Ela teria até fugido. Teria até fugido se fosse o caso, mas ela não conseguiu. Por quê? Porque os pés dela começaram a fincar raiz no solo. Ela começou a se transformar de baixo para cima em madeira. Ela tentou arrancar o pé, não conseguiu. E aos poucos a madeira foi tomando conta do corpo da Dríope, de baixo para cima, e a criança já começou a perceber o seu seio, o seu peito ficando duro como madeira, e já não saía mais leite. Uma situação dramática demais. Uma coisa assim, inesperada. Aí ele olhou o destino da irmã dela, né, e não pôde fazer nada, não podia fazer nada, né? Ela só se abraçou ao tronco, né, que já a irmã dela tinha virado o tronco já, né? Mas nesse momento o que aconteceu? Nesse momento surgiu o pai de Dríope e o seu marido, Andremon. E quando eles perguntaram pela Dríope, a Iole falou o seguinte: olha só, essa aí virou uma Lotus. Virou um Lotus. Eles se abraçaram ao tronco, que ainda estava quentinho por causa do corpo da Dríope, e beijaram as folhas. Nada mais restava da Dríope. Nada, nada, nada mais a não ser. Era uma árvore com rosto. Essa é a definição dela, uma árvore com rosto. Mas as lágrimas dela continuavam a escorrer pelos olhos, né? Tava triste, né? Ainda tinha um pouquinho de Dríope ali. Um pouquinho só. E ela já nas suas últimas, nos seus estertores, ela fez um discurso para a família. Ela falou o seguinte: eu não sou culpada de nada e não mereço esse destino. Eu não fiz mal para ninguém. Se eu tivesse falado falsidade, que essa folha aqui, eu rolo que essa folha seca cresça e meu tronco seja cortado e queimado se eu fiz alguma falsidade algum dia. Por favor, peguem o meu menino e entreguem para uma ama, para que ela possa cuidar dele. E tragam ele sempre para cá, bem nutrido, para que ele possa brincar sob a minha sombra. Porque agora ela é uma árvore.
E quando ele tiver crescido bastante o suficiente para falar, ensine a ele que essa árvore é a mãe dele. E que ele fale com tristeza: minha mãe está sob esta madeira. E outra coisa, hein? Avisa para ele não cair no que eu caí. Eu caí nessa esparrela aí. Eu fui e me dei mal. Avisa para ele ser cauteloso, cuidadoso quando ele andar pela margem dos rios. Por quê? Ele pode fazer que nem eu, né? E ele pode pegar uma flor ou uma planta aí que seja um deus disfarçado. Entendeu? Ela se despediu do esposo, do Andremon, do pai e da irmã, né? E ela fez uma última súplica. Se vocês me amam, por favor, não deixe que nenhum machado me fira, nem que os rebanhos de gado mordam e dilacerem meus galhos. Por favor, não deixem isso acontecer. Como eu não posso me aproximar de vocês, vocês sobem, por favor, e de vez em quando aqui me beijam um pouquinho. Dá um beijinho em mim, por favor. Eu vou sentir o beijo de vocês. Quando ela acabou de falar isso, o seu pescoço a madeira já estava avançando pelo seu pescoço e acabou atingindo o seu rosto. Ela não precisou nem fechar os olhos, a madeira já fez isso por ela. Então os lábios dela cessaram de se mover e a vida se extinguiu, mas os ramos da árvore continuaram quentinhos, tipo um cadáver fresquinho ainda. Essa foi a história dramática da Dripo. Coitada, ela foi estuprada pelo Apolo e depois ela sofreu esse dantesco final aqui, final miserável, virando uma árvore porque ela colheu uma flor da ninfa Lotes. Vê se pode. Cuidado você aí quando andar pelas margens de um rio, hein? Obrigado pela sua visita e até a próxima.